Bom dia, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, eu e a minha esposa, para mais uma reflexão, do nosso café da manhã. A gente vai refletir sobre o Salmo 90, mas eu só vou ler 2 versículos. Bom dia, pastor. Que o nome do Senhor seja glorificado nesta manhã. Amém, 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 minha irmã. Então, como eu estava dizendo, a gente vai refletir sobre o Salmo 90, mas eu só vou refletir em cima de 2 versículos, que é o versículo 10, e depois eu pulo para o versículo 12. E nós vamos estar falando sobre a brevidade da vida. Quanto tempo dura o homem? Quantos anos Deus estipula para nós homens? Cadê o salmo? Então diz assim, a versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra, já abençoando os nossos corações. Esse salmo talvez seja o único salmo de Moisés, que escreveu para nós aqui. Fala da fraqueza do homem e a providência de Deus. No versículo 10, ele está falando da duração da nossa vida, que é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Eu concordo, Claro, nós temos que concordar com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas tem muitas pessoas que chegam com 80 anos e você vê a pessoa tão bem, tá lúcido. O enfado é quando você chega a essa idade doente, Tem muita gente que tem até menos de idade do que isso, doente. Mas eu acho que Deus dá mais um tempinho, Você pode chegar até os 80, 90. Então, não é discordância, é a sua saúde, é como você está, depende um pouquinho. Realmente, a saúde ela é uma coisa que todos nós nos preocupamos, Que o problema não é chegar a 70 ou 80 anos, O problema é dar trabalho para os outros, Mas a questão toda não é essa, sabe, irmã? A questão toda que eu vejo aqui é que 70 anos, 70 anos para os planos que Deus tem na nossa vida é pouco. É pouco em relação à eternidade que nós vamos ter e é pouco para o que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa família, e para com o nosso próximo. 70 anos é pouco, porque não parece nada, mas é muita coisa para se fazer. Sermos obedientes à palavra de Deus durante todo esse período. Cuidar da nossa família, que também não é uma coisa fácil, e do nosso próximo, Estender esse amor ao nosso próximo.
Eu concordo, até aí eu concordo. Eu penso, eu, Maria da Penha, penso que Deus deveria começar conosco a partir da nossa maturidade. Que aí você vai começar a entender, né? Por que que ele deveria dar mais um tempo de vida para nós, para que nós pudéssemos entender a mais as coisas, porque criança você não entende de nada. A criança, a mamãe pega pelo braço, leva para a igreja. Passou um pouquinho, 10 anos, 11 anos, mamãe ainda leva para o braço. Passou dos 12, 13 anos, mamãe já não pode mais fazer isso. Você já não pode estar obrigando o seu filho à igreja. Então, no caso, a irmã está dizendo que a gente, no caso aí, 10, 12, 13 anos, são menos 13 anos de vida perdida. Que é perdido. Seja perdido, né? Porque até então você não entende. Você não entende. Eu fui para a igreja, eu tinha 2 anos, eu não entendi o que era. Eu sabia que era a igreja, que era uma coisinha boa. Continuei na igreja, com 8 anos, resolvi me batizar, né? Deus falou no meu coração. Mas até então eu também não entendi ainda o que era a igreja. Eu sabia os mandamentos, porque eu escutava os professores da escola dominical, e eu passei a entender. Quer dizer, 8 anos eu entendi alguma coisa, mas não assim para uma coisa madura, entendeu? Não entendia a maturidade, até onde ia. Eu vim passar a conhecer realmente Jesus depois que passei por batismo, passei por tudo, o segmento da igreja. Quer dizer, esse tempo não é que fosse perdido. Porque quando a criança ela começa com os pais evangélicos, e a criança indo para a igreja, escutando, apesar de que a igreja somos nós, tá, pastor? Nós somos a igreja. Sim, claro. Nós passamos ir para o templo para nos confraternizar com os nossos irmãos em Cristo e ouvir a palavra, entender o recado que Deus está mandando para gente. Entendeu? Sim, claro. Até aí só que aí Deus deveria, eu acho, né? Dá um desconto, né? Dá esse desconto. Dá esse desconto, E deixar a gente, a partir daquele momento, não, ele já entende. Então agora... Então aí, em vez de 70 anos, você já está com 60 e pouco, porque você já está com 10, 12 anos e já se passou 12 anos, tu ainda não entendeu o plano de Deus para a sua vida. Aí eu concordo. Então, irmã, você está vendo que, como o salmista está falando aqui, o salmista Moisés, ele está falando que o texto fala que 70 anos é pouco em vista do que Deus tem para nós. Então, como a irmã está falando aqui, até 10, 12, 13 anos, né? É muito pouco, é pouco. Ainda não tem a maturidade para entender o que Deus quer da nossa vida. Não tem. Por mais que a gente diga assim, foi criado dentro da igreja, ficou lá dentro da igreja, fez isso dentro da igreja. Mas ele não tem um pensamento, totalmente formado, né? Do que é Deus, do que é família, Jesus. O próximo, como eu devo tratar o meu próximo, embora os nossos pais nos ensinam. Aqueles pais que levam os seus filhos, criam os seus filhos dentro da igreja. E mesmo assim, quando a gente se torna jovem, assim como eu, quando eu fiquei jovem, né? Entrei dentro da adolescência, eu resolvi dar um tempo na igreja. E eu sabia, só com uma pequena coisinha. Eu conhecia Jesus, porque eu não bebi, eu não fumei, eu não fiz coisas erradas. Por quê? Porque eu tinha aquilo dentro do meu coração. Eu gravei
o que eu ouvia no meu coração. Mas nem todos pensam assim. Passam esse tempo, passam um tempo, bom tempo fora, né? Procurando verdade, entender é o verdade. mundo lá fora, para ver que o mundo lá fora não é nosso. Nós estamos dentro dele porque somos os seres humanos que Deus nos colocou aqui e nós temos que entender e andar. Não podemos absorver tudo que o mundo nos atrai. É verdade. Então, irmã, aqui no versículo 10, então a gente vê, ele vê que a duração da nossa vida é de 70 anos, ou seja, você tem até 70 anos para entender tudo isso, do que Deus quer na sua vida, do que quer para sua família, o amor ao próximo, e a gente cumprir os planos que Deus tem para nós. Pastor, né? só um minutinho, só que com 70 anos, hoje eu entendo que pessoas como nós, que estamos chegando pertinho aí dos 70 anos, nós já temos mais noção do que é Deus. Por quê? Porque antigamente, uma pessoa, vô, com 50 anos já era velho. É verdade. E nós com 60 e um pouquinho, você começou a pintar teu cabelo agora, o meu cabelo nem pintado eu não uso pintura. E eu já sou vovó, já tenho neta querendo até casar. E aí? E aqui ainda no versículo 10, ele diz que o tempo ele passa rapidamente e nós voamos. Então, para humanamente falando, a gente pensa que 70 anos é muita coisa, mas não é. Não é. Em vista do que Deus tem para nós e o que nós temos para oferecer a Deus, teríamos que viver como igual Noé. 500 anos, 100 anos, 200 anos, para poder cumprir tudo isso. E aí também, irmã, a gente vê a necessidade da gente, quanto mais rápido, entender os planos de Deus na nossa vida, mais rápido a gente vai chegar aonde Deus quer que realmente nós cheguemos, para poder cumprir aquilo que ele planejou para nós. Quanto mais rápido a gente entender, né, sobre família, o que é família, o que é família, o que é pai, mãe, irmão. Isso. Apesar de que, pastor, que família é quem mora dentro de casa conosco. É verdade. Né? Sobreentendo que tipo assim, os nossos filhos são os 3 filhos mais velhos. Eles são a nossa parentela. Eles são a nossa parentela. Família é só o nosso filho que está dentro de casa. Que é eu, você e ele. Sim, porque depois que cresce, cada um toma o seu rumo da sua vida, cada um tem a isso. sua família. Eu digo isso enquanto eles ainda são pequenos. E nós, como pais, cuidar deles, orientar, direcionar o caminho deles. Né? Esse é o nosso papel. Nosso dever, porque a família, né? Porque família é projeto de Deus, é plano de Deus. Se a gente quiser saber quais são os planos de Deus para nossa família, é isso. Os planos de Deus é isso. A palavra 16 está muito. Entendeu? Entender? Mas é isso, pastor. O que eu entendo que esse versículo vem falando aí, o 10 e o 12, é exatamente isso. Deus deveria dar mais um tempinho, né, para a gente poder entender realmente o que Ele quer conosco. Porque até a gente entender, já se passou anos, 15, agora, 10, 15 anos, e tem gente que já está chegando aos 70 e ainda não entendeu isso. Eu, como evangélica, fui criada dentro do Evangelho. Ainda entendo, mas ainda falta um pouco para mim. Imagine para o pastor que já veio com mais idade,
né? Embora tenha estudado a sua teologia, mas tem que um pouquinho mais de tempo para poder Então, entender. mas isso é para a irmã ver como 70 anos é pouco. É pouco para a gente fazer, obedecer a Deus, fazer... O pastor quer durar 500 anos também. Que nem fazer Noé. aquilo que Deus quer para nós, os planos que Ele tem para nós. Sim. 70 anos é pouco. E às vezes a gente não percebe isso. E os anos voam, como diz aqui no versículo 10, ele diz, ó, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidinho, né? Pois passa rapidamente e nós voamos. Não é verdade? É verdade. É isso aí. Então 70 anos é pouco. É pouco. É pouco. Bom seria isso. Que a irmã está falando 500 anos, ou então que Deus desse uma oportunidade, após a gente entender tudo isso, que 70 anos é pouco, a gente ter um recomeço. Isso aí. Mas aí também, irmã, a gente voltaria a ser criança aí e daria dá tudo no mesmo. Então, irmã, vamos encerrar o nosso podcast aqui com o versículo 12, né? Onde Moisés, né, o salmista Moisés aqui, o nosso... ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, o dia de hoje a gente vai reservar para tudo isso que Deus quer de nós. Vamos viver o hoje. Vamos viver o hoje. Aprender o hoje. Aprendendo hoje, praticando aquilo que Deus, que a palavra de Deus nos ensina, né? E isso é alcançar coração sábio. É o coração voltado para Deus, é o pensamento voltado para Deus, para a obra de Deus, para aquilo que Deus requer de nós, para poder cumprir o plano dele nas nossas vidas, na vida da nossa família. É verdade. Entendeu? Também no próximo. Isso, né? Entendeu? Tão bom seria se todos entendessem. É verdade. E ter essa consciência de que 70 anos é pouco. Muito pouco. É muito pouco para a gente fazer a vontade de Deus. Então a gente tem que começar cedo. Né? Eu digo assim, é praticar sempre o bem, é estar sempre pensando no bem, no próximo, na família e naquilo que Deus requer de nós. Porque tudo isso, irmã, vai ser cobrado lá no céu. Vai ser avaliado, nós vamos ser avaliados lá no céu por esses 70 anos que Deus nos deu. E o que a gente fez com esses 70 anos? Nada. Por isso o salmista Moisés está falando aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e as vidas de vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado. Que possamos estar todos os dias pensando na palavra do Senhor. Fazendo a devocional. Fazendo a devocional juntamente com a sua família, né? E que nós possamos ficar com esse versículo guardado no nosso coração para que possamos aprender realmente a contar os nossos dias. Obrigada. Amém. Graça e paz. Tenham um bom dia em nome de Jesus. Amém? Amém. Quer fazer alguma consideração, irmão? Não tá. Já fiz. Então Amém. fiquem com Deus. Amém. Vamos para